aqui é a Letícia e hoje eu vim falar sobre a adaptação dos quadrinhos de Heartstopper em uma série live action. A série está disponível no catálogo da Netflix. Mas esse vídeo aqui tem um pouquinho de spoilers, então se você ainda não assistiu a série, não quer detalhes da produção, não conhece muito esse universo de Heartstopper, eu sugiro um vídeo que eu produzi em que eu falo mais sobre esse universo de Heartstopper, como que a autora Alice Wasserman conseguiu transformar essa história que originalmente é uma webcomic em uma série de TV. Nesse vídeo também tem perfil dos personagens, curiosidades como que a Alice conseguiu lançar sozinha 2.000 livros fisicamente antes de conseguir uma grande editora para publicar Heartstopper. Então assiste lá esse vídeo e depois vem pra cá para saber mais spoilers, né? Mais sobre a série da Netflix. Então, Heartstopper é um exemplo de uma série que tem a criadora desse universo envolvida em todo o processo de criação, né? Alice Wasserman, então, é a escritora que escreveu Heartstopper e ela também é roteirista e produtora executiva da série. Então, a roteirista Alice Wasserman, ela mantém os diálogos, ações e conflitos dos personagens da história em quadrinhos. Então, elementos que foram criados para a graphic novel, como os corações que expressam ali os sentimentos dos personagens, os pássaros, as folhas, tudo isso funciona muito bem também para a série, funciona para as telas. Então, esses traços da história em quadrinhos que a gente lê e que fez Heartstopper ser o que é por causa desse estilo da Alice, também a gente consegue ver na série. Então, mesmo as pessoas que não conhecem esse universo, vai se conectar, essas pessoas vão se conectar com essas interações gráficas que tem na tela, desde o momento em que o Charlie tá ali imaginando que o Nick tá se apaixonando por ele, né, que ele declara ali o seu amor pro Charlie, até o momento mais sombrio de um garoto que sofreu bullying no passado. Então a gente consegue ver essas diferenças e com certeza conversa para quem tá assistindo. E sobre o que é Heartstopper, né, para quem ainda não tá familiarizado com a história, não conhece os quadrinhos, Heartstopper é sobre o Nick Nelson e o Charlie Spring, dois garotos que se conhecem no colégio, né, o Truhan, um colégio só para garotos. Então eles começam a sentar juntos ali na sala de aula e eles começam a se tornar amigos. Mas essa amizade, que parece improvável para as pessoas mais próximas ou para os colegas, essa amizade se transforma em um romance entre os dois se apaixonam um pelo outro. Então, além desses dois personagens, a gente tem, né, o elenco de coadjuvante, os amigos deles, e ao redor desses personagens existe o bullying, histórias de relacionamentos emocionalmente abusivos, personagens que se assumem publicamente, outros que têm medo de fazer isso, né, personagens que têm preconceito por causa das suas sexualidades. Mas o que torna Heartstopper diferente das outras histórias, né, de dramas adolescente, o que é o fascínio aí de Heartstopper é porque a história mostra diferentes experiências de personagens LGBTQIA+, com uma linguagem leve, uma linguagem romântica, e também Heartstopper tem um ponto de vista de pais que acolhem seus filhos e que não tratam aí a sexualidade deles como algo grosseiro. Um exemplo disso é a Sarah Nelson, né, a mãe do Nick, que é interpretada pela atriz Olivia Colman. Então a gente vê como que essa mãe traz o entendimento, o acolhimento para esse filho que está passando aí por uma descoberta da sua sexualidade. Quando eu estava assistindo a série, que eu vi que a Olivia Colman, que é a mãe do Nick aí na série, automaticamente já me veio a imagem ali, né, dos quadrinhos, da conversa que ela tem com o Nick, de que ele conta pra mãe que ele é bissexual e estava
se conhecendo ali e que começou a namorar o Charlie, né? Que ele se apaixonou por um menino, por um garoto. Então, assim que eu tava assistindo, eu já criei expectativas para como seria de fato essa cena, porque é uma cena importante para os quadrinhos e que realmente ali na série passa essa mesma emoção, a mesma importância que tem, e por ser um diálogo entre uma mãe e um filho, em que tem esse acolhimento no olhar, no abraço. Então a série correspondeu aí com os quadrinhos e é muito legal ver essa conversa entre os dois. Já com relação aos pais do Charlie, não tem muito essa interação entre eles. Até nos quadrinhos não tem muito. Mas a gente imagina que é por causa de que os pais do Charlie já sabem que ele é gay, então ele não tem muito esse conflito de se assumir para a família nos quadrinhos, é mais o Nick. Então a gente vê a mãe do Charlie ali em um momento, o pai do Charlie ali nos momentos em que ele vai levar o Charlie para os lugares. Então quem toma esse papel aí de afeto, né, da família, mas a Tori, né, a irmã mais velha do Charlie, em que ao longo ainda da temporada, ela, agora falando um pouco da Tori, né, ela é representada assim como nos quadrinhos, né, que esse perfil característico dela de aparecer do nada ali nos cantos, lá com o característico copinho e o canudo dela. Então, ali mais pro final da temporada que a gente vê essa relação fraternal com o irmão, de apoiar ali no momento que ele precisa, né, de todo esse conflito que a gente acompanha durante a série, né, que o Nick conta que tá apaixonado por ele também, e aí começam os conflitos entre eles. Então a Tori que dá mais esse papel fraternal, né, pro Charlie, que aí com o Nick a gente tem a mãe dele, né, a Sarah Nelson. E a escalação do elenco já era algo que trazia bastante expectativa por causa da semelhança aí com os personagens dos quadrinhos. Então, algo legal de falar também, que até os atores William Gall e a atriz Yasmin Fiennes comentaram em uma entrevista ali para Attitude Magazine que essa preocupação de trazer atores que se aproximam da melhor forma possível com a realidade, principalmente com os personagens dos quadrinhos, começou ali na escalação desses atores, né, para interpretar os personagens, porque eles queriam uma personagem para ela, né, uma atriz que fosse uma garota trans negra, e pro Tao, um ator que fosse asiático, né, ou do leste asiático ali. Então a gente vê que teve essa preocupação ali desde o começo da escalação dos atores. Então o diretor de elenco Daniel Edwards e a equipe tiveram 2 meses para escalar todos esses personagens. E a gente vê isso na série também, né? Como é representado, é mostrado diferentes experiências de personagens ali. Então isso é muito legal de ver na série também. E aí a gente tem o Charlie e o Nick, né, dos atores John Luke e do Kit Connor, que a gente tem também, eles são muito parecidos com os personagens. E aí o Charlie, que é esse garoto mais inseguro, ele é um garoto tímido, mas só que ele é carismático, né? Tanto o Nick como o Charlie, a gente tem a vontade de ser amigos desses personagens. Então aí o Charlie é inseguro desde que espalharam pelo colégio que ele é gay, então ele traz esses traumas do passado e que refletem aí no Charlie. E o dilema principal do Charlie na série é esse sentimento de que ele não é merecedor de nada do que está acontecendo ali para ele, principalmente do relacionamento ali com o Nick, né? Quando o Nick conta que gosta dele também, então ele acha que nada daquilo é para ele. E já o Nick, né, um garoto que é diferente, né, esses estereótipos que a gente cria, né, que o Nick já tem mais habilidade ali com rugby, é ótimo na equipe do jogo da escola, ele tem essa aparência de ser um garoto hétero, mas só que é um personagem que passa aí esse descobrimento da bissexualidade, esse medo de mudanças, né, toda essa confusão que ele passa por causa disso, e também porque ele está se apaixonando por um garoto. Então a gente tem esses 2 personagens que teria essa amizade que seria impossível, mas que eles acabam se apaixonando. Então a todo momento que a gente assiste aí a série, é o momento que a gente está lendo
os quadrinhos, principalmente porque a Alice manteve, né, as principais cenas aí, as principais não, mais ou menos a maior parte dos 2 volumes, né, de Heartstopper a gente vê na série. Então a gente fica com expectativa para ver as cenas do livro também na série. E é muito difícil de escolher, não sei vocês, me deixem aí nos comentários se vocês tiveram algumas das cenas preferidas. No meu caso, eu não tenho uma cena em específica preferida. Todas as cenas são icônicas e que a gente quer que esteja na série, né? E que são cenas emocionantes e importantes também. Como é o caso do Nick, quando ele faz até pesquisa na internet sobre o que é ser gay, né? Porque ele gosta de meninas e agora gosta de meninos também. Então, e a gente deve levar em conta que são jovens, né? A gente estava assistindo uma série de dramas adolescentes, mas que tem esses temas que são importantes. E tudo isso faz a gente querer assistir Heartstopper, né? Então o Nick, essas outras cenas que são importantes do Nick e do Charlie ali na neve, com a cachorrinha Nelly, que também está representada na série. Cenas também da praia, em que eles estão melhores, né? Já se acertaram, se declaram um pro outro, que tudo a partir daquilo vai ser diferente pros dois. A icônica cena da chuva, depois que eles se acertam depois da festa, e o Charlie corre em direção ao Nick ali com o guarda-chuva. Então todas essas cenas a gente quer de fato ver ali na série, e que a gente teve, né, foi brindado aí pros fãs, tanto das histórias em quadrinhos e fãs novos também que chega a partir da série. Então, tudo isso a gente já sabe que ia acontecer, né? Mas para uma série, né, de TV, né, uma adaptação de seja livro, alguma peça de teatro, pode ser que seja necessário que novos personagens sejam criados, novas situações também sejam criadas para que essa história ande para frente. E a gente tem isso também em Heartstopper, como é o caso da personagem Imogen, que ela foi criada para a série, a gente não tem ela nos quadrinhos, mas a Imogen aí entra como a amiga do Nick, aquela menina que tem uma paixãozinha por ele, que quer que os dois namorem, mas aí namoram, né? Que ela quer que o Nick namore com ela, mas aí a gente tem essa personagem que traz aí um conflito maior pro Nick. Porque nos quadrinhos, esses dramas desses personagens são resolvidos rápidos, né? Mais rápida essa resolução. Já na série a gente precisa de mais angústia, mais drama, para que essa série seja de fato ali em temporadas, né? Esses são os pilares para uma série de TV acontecer. Então, outros personagens também que a gente tem que são mais desenvolvidos na série são o Harry Green e o Ben Hope, que a gente vê também nos quadrinhos, que eles são os vilãozinhos ali, né? Os que fazem o mal ali pros personagens. E na série, eles têm um arco mais desenvolvido, né? O Harry dá mais canseira aí pro Nick na série, com os comentários maldosos que ele faz, tanto pro Charlie também. E aí, a partir disso que o Nick percebe as amizades que ele veio construindo aí, que talvez não seja de fato os amigos que ele quer ter pra vida. E também tem o Ben Hope, que tem esse desenvolvimento maior para ter esse reforço aí do dilema do Charlie, né? Porque o Ben, aí ele tenta se aproveitar do Charlie porque ele é o único garoto gay assumido ali, então ele tenta de alguma forma se aproveitar disso, mas aí quando eles estão na frente das outras pessoas ele não quer que o Charlie conta pra elas que eles estão juntos, e aí ele tem essa pressão maior no personagem, né? Ele traz esse reforço de um relacionamento emocionalmente abusivo, ele fala coisas maldosas pro Charlie e reforça esse sentimento pro Charlie de que ele não é merecedor de nada. Mas aí a gente tem, né, na resolução do Charlie, que ele consegue perceber que ele sim, ele é merecedor dele mesmo, né? Ele se reconhece ali e ele até sai do time de rugby do colégio e também enfrenta esses comentários maldosos do Ben, porque tudo isso que ele vinha fazendo é para agradar as pessoas e para ficar mais próximo ali do Nick, né? Então ali mais pro final da temporada a gente tem esse reconhecimento do personagem, essa transformação dele, que ele percebe que não precisa
ouvir nada desses comentários maldosos que vinha do Ben principalmente. Se você chegou até aqui no vídeo, considerem se inscrever aqui no canal, avaliar o vídeo também, clicando em curtir para esse vídeo chegar para mais pessoas. Me deixem nos comentários o que vocês mais gostaram em Heartstopper, as cenas preferidas. Porque além do Nick e do Charlie, a gente tem os outros personagens que têm as suas histórias e que ao longo aí da temporada essas histórias conversam entre si. Talvez aí o personagem que a gente menos conheça seja o Isaac, né? Assim como a Imogen, ele foi criado pra série, a gente não tem ele nos quadrinhos. Então ele entra aí como o amigo do Charlie, um garoto que é mais tímido, não fala muito, gosta bastante de ler. Então talvez a gente conheça mais, a gente tem um desenvolvimento maior em possíveis próximas temporadas, mas nessa primeira temporada a gente não conhece muito sobre ele. Já o Tal, o velho amigo do Charlie, que a gente conhece dos quadrinhos e que o William Gall é muito parecido com o Tal. A gente tem o Tal dos quadrinhos, que é super protetor, ciumento muitas vezes, mas o Tal é o único ali amigo do Charlie que conviveu com ele no começo ali, dos comentários maldosos, do bullying, quando todo o colégio sabe que ele é gay. Então ele viu o que o Charlie passou. Então por isso ele tem esse comportamento aí super protetor do Charlie. Mas o grande dilema do Tal é temer a solidão, ele tem medo de ficar sozinho. Mas aí ele encontra na Ellie, né, esse sentimento de seguir em frente, né, nessa amizade com a Ellie. A gente até vê no começo da série que ele ainda sente saudade da amiga que mudou para outro colégio. Então a gente tem a Elle, que é uma personagem que tem uma história impactante ali, inspiradora. É muito boa a história da Elle, apesar de carregar preconceito e comentários maldosos, coisas ruins, né? Mas a Elle é essa personagem que tem dificuldades de fazer novas amizades, por ela ser uma garota trans, então ela tem esse pensamento de que as pessoas vão conversar com ela ali por causa do que ela é ali, então ela tem esse dilema. E talvez a gente conheça mais sobre a Ellie em possíveis próximas temporadas, porque o que a gente sabe ali é o que ela diz. Mas talvez a gente conheça mais, um desenvolvimento maior de como foi para ela fazer essa transição do Truhan, né, um colégio só para garotos, para o Higgs, um colégio só para garotas. Então, talvez a gente tenha mais sobre a Ellie nas próximas temporadas. Então a Ellie encontra amizade na Darcy e na Tara, né? Essa, eu posso dizer que encontrou amizade nas pessoas certas, né? Nas meninas certas. Então essas meninas, a Tara e a Darcy, têm ali um namoro, mas elas não falam para as outras pessoas, né? Mas aí a gente vê também a história das duas se desenvolvendo, porque quando a série começa, elas mantêm segredo e ao longo da temporada elas querem contar que são namoradas, assumir essa relação lésbica das duas, né? E a gente vê a mudança de comportamento, porque no começo da série a gente vê que a Tara e a Darcy têm amizade ali com as meninas, elas conversam com a Tara e com a Darcy, quando elas se assumem, as pessoas começam a falar diferente, a olhar para elas diferentes, fazer comentários maldosos, e a ela que acabou de chegar ali, que fica firme ali na amizade entre elas. Então a gente vê essa mudança de comportamento, né? E a Tara ali, mas ela tem mais dificuldade de entender o que está acontecendo, né? Se elas fizeram a coisa certa em se assumirem. Mas aí a gente tem a Darcy em contraponto com ela, que tem esse lado mais divertido, um lado mais confiante, e dá certo a amizade entre as três, né? E ao longo da temporada a gente tem a união dos três, né? Das três com o resto dos alunos ali do Truhan. É difícil dizer uma cena em específica aí de Heartstopper, né? Pra mim é muito difícil escolher uma só, porque toda a série ali é muito legal de acompanhar, as ideias que a Alice trouxe, né, tanto pro livro, né, pros quadrinhos, e aí adaptado pra série, porque essa história traz essa linguagem romântica, leve, né, o que é ser jovem em meio a tudo isso, a todo preconceito, palavras maldosas,
mas aí a gente tem pais que acolhem seus filhos e que estão do lado deles. Então é uma história que inspira e faz a gente acreditar no melhor que nós seres humanos podemos ser, né? Apesar de trazer esses dramas adolescentes. Então, me deixe nos comentários se vocês têm algumas cenas específicas que vocês mais gostaram de toda a série, se você é novo e não conhecia esse universo de Heartstopper e começou a conhecer por causa da série. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever aqui no canal, avaliar também clicando em curtir e me deixar sugestões aí também de o que vocês acham que pode melhorar aqui no canal. Eu vou gostar bastante do comentário. Obrigada por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.